Botafogo perdeu para esse maldito time que até me dá ânsia de falar o nome. Um time com torcedores malditos. Odeio todos torcedores desse time. Se você for desse time, sai imediatamente desse vídeo. O Botafogo vai para esse jogo contra o Internacional no Beira-Rio com essa escalação aqui, que é uma escalação bem desfalcada, como sempre, já que o time inteiro do Botafogo está muito desfalcado, com o Léo Link no gol, que fez uma boa partida hoje, foi crucial. Eu acredito que sem ele a gente teria tomado muito mais gols do Internacional, mas ele falha em um lance, que mais pra frente eu vou falar, mas na minha visão ele falha em um lance. E agora passando para a zaga, acredito eu que é uma zaga boa com certos desfalques. No jogo passado, Davi Ricardo jogou como lateral esquerdo, jogou muito bem, esqueci de comentar isso. E a gente está sem o Caio Pantaleão, que acabou se machucando, como eu já havia dito. Mas de resto, Barbosa e Vitinho já são coisa velha da casa. E passando para o meio campo, Nilton e Marlon Freitas, que na minha visão, partidas bem apagadas esse jogo, não só deles, como do time inteiro. Não acredito que ninguém, tirando o Léo Link, jogou bem esse jogo. E agora mais pra frente, mas na área ofensiva do jogo, Santiago Rodrigues, partida meia boca. Savarino, partida meia boca. O Jefinho, no começo, ele foi basicamente uma válvula de escape do Botafogo, mas depois decaiu, como todo o time do Botafogo. Arthur Cabral, partida nula dele, mas nem tenho que reclamar dele. A marcação do Internacional estava muito bem, e também por alguns fatores do jogo que eu vou comentar, ele foi basicamente anulado. Passando para a partida, o fato principal do primeiro tempo que deve se comentar é que estava caindo basicamente um temporal no meio do jogo, uma tempestade. O Beira-Rio já é preparado para essas coisas, mas mesmo com todo esse preparamento, mano, tava inassistível assim essa partida. Se você queria ver futebol, não era o caso dessa partida, pelo menos no primeiro tempo, porque a chuva era simplesmente terrível, muita chuva. Os caras no meio do jogo começou a fazer tabela com as poças d'água. Os caras passavam com tudo pra lateral e tinha uma poça d'água lá que segurava a bola. E os caras passavam lá e a bola parecia que ia sair, mas não saía. E o cara conseguia pegar a bola, mano. Tava horrível, simplesmente muito ruim o primeiro tempo dessa partida. Mas no comecinho não estava tanta chuva assim. E o Botafogo consegue ter uma boa chance. Quem abre as chances na partida é o Botafogo. O Barbosa dá um baita cruzamento para, se eu não me engano, o Santiago Rodrigues. Santiago Rodrigues domina a bola, ele dá um cortezinho, passa pro Savarino que vai e ele chuta e vai nas mãos do goleiro. Baita chance do Botafogo, realmente, mas essa chance só foi para iludir. Quando eu vi essa partida e o Botafogo logo de cara teve essa baita chance, eu falei, caralho, o Botafogo jogou muito mal contra o Fluminense, mas contra o Bahia a gente jogou muito bem e pelo jeito a inconsistência acabou. Contra o Internacional a gente iria jogar muito bem, não foi o caso, jogamos muito mal. Contra o Fluminense jogamos bem, contra o Bahia e jogamos mal de novo contra o Internacional, porque depois dessa chance o Botafogo, acredito eu, morreu na partida. E não foi só no primeiro tempo. Eu tava com uma desculpa na minha mente que talvez seja só por conta da chuva. Quando a chuva acabar, o Botafogo iria jogar melhor, mas depois da chuva no segundo tempo acaba e não é muito bem o que acontece. Enfim, baita chance do Botafogo. Acredito eu que o Savarino poderia ter estado melhor, mas não foi o caso dessa vez. E logo em sequência, gol do Internacional. Tem até outra chance de um jogador do Internacional, mas eu nem vou comentar porque ele só isola a bola. Mas gol do Internacional, Alan Patrick. Com uma jogada que começa na lateral com uma tabela, os caras vai pisando e vai saindo água do pé deles. O cara dá um passe na linha de fundo, o outro cruza pra área e o Léo Link bota pra dentro e o Alan Patrick não perdoa e faz o gol. Bizarro isso daí, tá ligado? Se você vê assim no replay, você vê que a bola não ia chegar em nenhum jogador do Internacional, tá ligado? Se o
Léo Link não tivesse tocado na bola, se ele nem tivesse lá nesse lance, se a gente não tivesse goleiro nesse lance, não ia acontecer literalmente nada. Porque o jogador do Internacional, o outro mais próximo, tava muito longe. Então não ia acontecer nada, só que ele bota a bola pra dentro e aí o Alan Patrick consegue chegar e faz o gol. E eu nem sou muito de falar do jogo em si da outra equipe, mas o Alan Patrick nesse jogo, mesmo que ele fez o gol, ele não foi tão participativo na área do ataque em si. Ele foi mais participativo em fechar os espaços, tá ligado? Ele ficou mais defensivo nesse jogo, porque, como foi descrito nesse lance, e obviamente visto, quando os jogadores do Internacional pisavam, já dava pra ver a água, assim. E foi basicamente isso no primeiro tempo inteiro, com muita água e impossibilitando de passes rasteiros, assim, porque a bola prendia e não dava pra fazer o passe, tá ligado? Quando o passe parecia que ia, a bola prendia por conta da água. Então, basicamente, o jogo inteiro do Botafogo no primeiro tempo foi lançamento direto pro Arthur Cabral, tentando achar ele, dando um cruzamento que não funcionou porque o Alan Patrick, ele conseguia fechar muito bem o centro e impossibilitando da gente conseguir fazer isso com máxima precisão. E depois do gol, outra chance do Internacional, e agora com o auge da chuva no jogo, com o jogador do Internacional fazendo um cruzamento, a bola prende na água e o cara dá um baita chute e bota na trave. É só pra tu ver, velho, olha a porra da chuva nesse lance, velho, tudo nublado, muita água, tá ligado? Os caras só cruzando e botando um passe direto, assim. Acredito que sim, o Inter teve bastante vantagem por conta da chuva, assim, porque os caras já estão acostumados e tal. Obviamente, isso não é desculpa pro Botafogo ter jogado tão mal, tá ligado? Os caras são profissionais e deveriam estar preparados pra tudo. Mas, em si, é um ponto que há ter que ser falado. E agora, próximo lance, uma chance, entre aspas, do Botafogo, com um cruzamento do Vitinho pra área. Ele vai muito fechado, só que o goleiro deles não consegue e espalma. E o Arthur Cabral é segurado com os dois braços pelo zagueiro do Internacional. E isso não é analisado no VAR, ninguém reclama desse lance. E, mano, pra mim, isso é absurdo. Vocês sabem muito bem que normalmente eu não passo pano assim pro Botafogo. Eu sempre em lances polêmicos, assim, normalmente eu estou contra o Botafogo, né? Mas, mano, desse lance aqui, por tudo que eu entendo de futebol, isso é pênalti, caralho. Isso, mano, o cara literalmente dá um abraço no Arthur Cabral, segura com os dois braços, inclina o corpo pra trás. O cara basicamente ia dar um suplex no Arthur Cabral, se permitisse, tá ligado? Porque o cara tava literalmente com a merda do movimento, tá ligado? Poderia ser qualquer jogador lá, mano. Poderia ser o Cristiano Ronaldo no auge, 2017, lá, estralando gol pra caralho. Podia ser o Messi, podia ser o Ibrahimovic, podia ser o Harry Kane, podia ser quem você quiser pensar. Ninguém ia conseguir alcançar essa bola com um cara dando um abraço, tá ligado, mano? Isso aí tira totalmente o Arthur Cabral da jogada, mano. Ele até encosta um pouco na bola, assim. Então, mano, pra mim, isso foi pênalti pra caralho, assim. Muito pênalti, muito mesmo, assim. Tipo, e isso nem foi analisado no VAR, nenhum jogador do Botafogo ficou, tipo, inconformado, assim, tipo, o Marlon Freitas, que é o capitão, ficou meio que apático sobre esse lance, ele não falou nada sobre. O Arthur Cabral até foi perguntado na entrevista, assim, de meio de jogo, e os caras perguntou sobre esse lance, assim, porque em um momento lá ele começou a reclamar com a arbitragem, só que, tipo, ele falou, não, eu não reclamei sobre esse lance, eu reclamei que, basicamente, o juiz estava demorando muito pra autorizar os lances, isso aí tava queimando com o jogo. Parece que o cara nem se importou, mano. Essa porra foi pênalti pra caralho, tá ligado? Pelo menos na minha visão, assim, se vocês tiverem uma visão contrária da minha, eu tô aqui pra escutar. Mas pra mim, isso foi pênalti. E falando sobre a arbitragem também, mano, o juiz tava perdido, totalmente. Não só pelo lado do Botafogo, também não vou falar que o Botafogo foi roubado. Também teve lances do Internacional que pra mim, o Newton deveria ter tomado o cartão amarelo e não tomou. E teve lance lá que, tipo, o Gabriel Bahia, ele sofreu, tipo, um carrinho brutal na lateral e nem foi cartão amarelo, mano. Caralho, tipo, a arbitragem totalmente maluca, mano. Não só por esse lance do pênalti, mas por outros lances, tá ligado? Entre as duas equipes é muita má qualidade, cara. Eu não tô falando que o Internacional roubou o Botafogo em si, mas tô falando que a arbitragem prejudicou as duas equipes. Um pouco mais o Botafogo, isso é verdade, mas as duas equipes, tá ligado? E não é só porque não deu um pênalti pro Botafogo que o Botafogo perdeu,
mas realmente isso aí foi um fator que prejudicou o Botafogo, isso é um fato. E depois disso, tem chance do Internacional com um cabeceio, se eu não me engano, do zagueiro Vitão, que ele manda na forquilha lá na trave, mas não entra. Baita chance aí do Internacional. E basicamente a partir de todo o jogo só vai ter chance do Internacional. Então eu vou passar mais rápido porque aqui não é um canal sobre o Internacional. Eu quero mais que o Internacional se foda junto com todos os seus torcedores. Então, de novo, outra chance do Internacional com, se eu não me engano, de novo Vitão, ele cabeceando para baixo, o Léo Link se dando a melhor de novo, uma baita defesa do Léo Link. Como eu disse aí, o Léo Link trabalhou bem nesse jogo mesmo, tendo cometido aquele erro, depois ele não errou mais, na minha visão. E depois dessa chance do Inter, vamos para intervalo. O Davi Ancelotti muda e ele bota o Cris Ramos, então a gente fica com 2 centroavantes. Isso acontece porque o Botafogo, no primeiro tempo, estava ocorrendo muita chuva e a gente é um time que troca muito espaço. Já que estava tendo muita chuva, isso estava prejudicando o Botafogo só estava fazendo ligamento direto. Logo, seria realmente bom ter 2 centroavantes para disputar essa bola quando tivesse um cruzamento lá na frente. Só que ele faz isso muito tarde, já que no segundo tempo não tinha mais chuva. Então, realmente no segundo tempo a gente não precisava de 2 centroavantes. A gente precisava do nosso jogo normal, já que não tinha chuva. Só que a gente tinha 2 caras pesados lá na frente e a gente não conseguia mais fazer essa porra, tá ligado? Já não tinha mais tanta eficiência assim. Seria melhor a gente só continuar com o time normal. Mas não foi isso que aconteceu. O cara realmente mudou e a gente tinha 2 postes lá fazendo um estilo de jogo que a gente nem é tão preparado assim, tá ligado? Então, acredito que o Davi Ancelotti errou muito também nesse jogo. Ele deveria ter feito essa alteração um pouquinho antes, sabe? Enfim, erro aí do Davi Ancelotti. E a gente volta pro segundo tempo, tomando gol do Internacional com um baita passe aí. O jogador do Internacional fica na cara e apenas dá um toquinho e faz o gol contra o Léo Link. Golzinho aí do Internacional. Não tenho que criticar o Léo Link. Tem que criticar, se eu não me engano, o Gabriel Bahia, se eu não me engano, que ele errou aí na marcação. O Barbosa não tem que criticar, nem o Léo Link. Baita gol aí do Internacional. E depois disso, o Botafogo até tem uma chance com o Arthur Cabral na cara e perdendo o gol. Clássico. Tem também diversas chances do Internacional. O Botafogo jogou muito mal essa partida. No finalzinho lá, tem até uma chance do Matheus Pucci que ele poderia ter feito o gol. Lembra muito a chance que o Savarino perdeu no começo do jogo. Mas não passa disso. O Botafogo joga muito mal essa partida. Obviamente tem o fator da chuva, tem o fator da Ancelotti errando, tem o fator da arbitragem. Mas isso não é desculpa. O Botafogo jogou muito mal hoje. Um time muito inconstante, do nada joga muito bem, do nada joga muito mal. Isso tem que ser melhorado pra já, mas isso vai ser para outro vídeo. Então, muito obrigado para quem assistiu até aqui. Um beijo e tchau.